Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí? Sextou, e eu acho que o sextou hoje vem com um gostinho bem especial, né? Justiça foi feita. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente da nova República Brasileira, que fez o confisco da poupança, foi preso essa manhã. Então, hoje, a gente até ia falar de inflação, porque saiu os dados do IPCA 15, mas eu preferi falar aí sobre o confisco da poupança, toda essa história aí que levou milhares, milhões, na verdade, de brasileiros aí à ruína. Então, hoje o tema desse vídeo vai ser sobre o confisco da poupança. Bem, gente, antes de tudo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês que chegarem até aqui, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Tem bastante conteúdo importante aqui, interessante aqui já no canal. Então já se inscrevam aí para vocês ficarem atentos aí a tudo que eu for falar. Aí a própria segunda ou terça-feira mesmo eu vou acabar falando da inflação, porque ficou represado de hoje, mas vamos falar a verdade, não é todo dia que um safado como esse aí é preso, então a gente tem que falar um pouco aí sobre o Collor e sobre o que ele fez com a população brasileira em 1990. O Collor, ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto aí depois da ditadura militar, e a imagem dele foi muito feita pela grande mídia, né? Ele era o caçador de marajás. Ele não era nem um pouco, vamos dizer assim, favorito no começo. Você tinha nomes muito mais importantes, como o Ulisses Guimarães, por exemplo, o Brizola, o Maluf, e do nada surge o Collor, que era uma figura que ninguém conhecia, mas aí começa a vir todas as reportagens falando sobre como ele era contra a corrupção, como que ele era linha dura com isso, e acabou caindo no gosto do povo, né, o Collor, por essa figura do caçador de marajás que ele tinha, né? Era capa de revista importante semanal aqui no Brasil. Então a mídia acabou fazendo ele o grande salvador da pátria e conseguiu emplacar ele, tanto que ele vai para o segundo turno com o Lula. O Lula também não era um dos principais favoritos, né? Se a gente for pegar pelo campo da esquerda, o Brizola tinha mais nome na época, mas aí acabou sendo o Lula contra o Collor no segundo turno, e a gente teve aquele famoso debate que a Globo acabou manipulando para passar no Jornal Nacional no dia seguinte, né, a edição do debate, fazendo com que o Collor fosse vitorioso dentro daquele debate. O próprio Boni, né, não era o Bonner, né, o Boni, ele acabou confessando já que ele fez realmente de propósito essa manipulação para ferrar o Lula. E ele fazia o debate, lá tinha umas pastas desse tamanho para mostrar. Inclusive no debate ele falou que o Lula ia confiscar a poupança da população. Acontece que ele foi eleito e o governo dele começa no dia 16 de março de 1990, e logo no seu primeiro dia de mandato ele vai lá e decreta o plano... como que é o nome? Plano Brasil Novo, perdão aí, gente, me deu um lapso aqui rapidinho, mas o Plano Brasil Novo. Inclusive tem dedo do Maílson da Nóbrega nisso, né? O cara que vive falando aí pra tudo quanto é canto, dando opinião de tudo quanto é canto. Ele declarou feriado bancário por 4 dias antes da posse do Collor, ou seja, você teve 4 dias antes que o Collor assumisse. Ninguém poderia ir no banco sacar dinheiro, nem fazer nada, porque era feriado bancário. E a posse do presidente também era feriado, né? Então só um dia depois da posse do Collor aí que as pessoas poderiam ir ao banco. Ou seja, se o Maílson da Nóbrega não sabia que ia acontecer aquilo, a gente não pode falar se sabia ou não. Mas ele ajudou ao Plano Brasil Novo aí nos seus momentos aí dos finalmente, né? Porque se as pessoas fossem no banco e sacar suas poupanças, o Plano Brasil Novo teria menos efeito ainda do que ele teve. E o Plano Brasil Novo tinha um monte de medidas, mas a mais importante, com certeza, foi o confisco da poupança. Todo mundo que tinha acima de 50 mil
A moeda na época era os cruzeiros, né? Todo mundo que tinha 50 mil cruzeiros, acima de 50 mil cruzeiros nas poupanças, não poderiam sacar, elas seriam confiscadas e devolvidas 18 meses depois. E muita gente quebrou, muita gente se ferrou porque dependia daquele dinheiro, queria comprar uma casa com aquele dinheiro, queria comprar móveis com aquele dinheiro, e você ficou com 1 ano e meio sem a possibilidade de sacar aquele dinheiro. Teve gente que se matou, teve gente que morreu de nervoso. Minha família mesmo não foi afetada, porque a gente deu sorte que minha mãe acabou sacando dinheiro alguns meses antes da eleição do Collor, porque estava montando móveis, né? Minha irmã tinha acabado de nascer, então ela estava montando móveis para casa, então ela acabou, a poupança estava zerada da minha família. Mas ontem mesmo eu estava conversando com amigos, né, quando saiu a notícia eu fui no jogo do Palmeiras, num barzinho, e todo mundo falava, meu pai se ferrou, minha mãe se ferrou por causa do plano Collor aí. Então todo mundo tem uma história do que o plano Collor fez. Acabou com a vida de milhões de brasileiros do plano Collor. Acabou com a vida de milhões de brasileiros. E o plano Collor, o Plano Brasil Novo, né? Ele tinha uma motivação, e é importante a gente falar isso porque muita gente acredita ainda hoje que vai ter um novo confisco de poupança. É uma das fake news preferidas aí da extrema-direita, de soltar sem imaginar, né, sem pensar por que houve o confisco de poupança. Fizeram isso porque eles são puramente maus? Não. Era um plano econômico que tinha algum certo objetivo. O objetivo e a maneira como foi feita foi extremamente cruel? Foi. E a gente deveria ser feito isso? Não deveria ser feito isso. Mas existia um objetivo. O objetivo era a questão do overnight e da ciranda financeira que existia no Brasil naquele momento. Um dos grandes problemas de todos os planos econômicos que tentaram controlar a inflação, e o Plano Brasil Novo, esse Plano Collor, ele também era um plano que tentava controlar a inflação, era que o próprio mecanismo do overnight, que era uma ferramenta que você colocava o seu dinheiro no banco, em alguma aplicação, durante a noite, e a aplicação rendia juros que acabava dando ganho, não ganho real, mas protegendo da inflação daquele dia, isso aí acabava impedindo qualquer controle mais efetivo da inflação, porque isso aí acabava gerando inflação. A gente tinha uma inflação inercial, que era o que, basicamente? A inflação acontecia porque as pessoas tinham medo da inflação que ia vir no dia seguinte ou na semana seguinte, então elas já se protegiam e já se antecipavam e aumentavam o preço dos bens, dos serviços, antecipadamente, antes mesmo deles subirem, e essa subida de preços acabava gerando inflação, inclusive no mercado financeiro. Então o plano Collor, ele queria fazer isso, acabar com a ciranda do overnight, né? Então ele basicamente impede que o Brasil tenha aplicações financeiras durante 1 ano e meio, descredibilizou realmente o sistema financeiro brasileiro, ninguém mais passou a colocar dinheiro no sistema financeiro, passou a guardar dinheiro embaixo do colchão, pelo menos por um tempo, e acabou com a farra do overnight. Então, nisso, o plano Collor acabou sendo efetivo. Então, um dos objetivos do plano Collor era esse. Poderia proibir o overnight simplesmente, né? Seria uma medida muito mais fácil, mas não, vai lá e confisca o dinheiro da poupança das pessoas. Então, fez um remédio extremamente amargo, acabou dando certo. Se não fosse, inclusive, o plano Collor, a gente tem que falar aqui a verdade, o plano real não teria sucesso. Não teria, porque se o plano real tivesse a ciranda financeira ainda como empecilho, ele também ia naufragar, que nem todos os outros planos. Mas acabou dando certo, prejudicando milhões e milhões e milhões de brasileiros. Então, é isso que aconteceu. Então, o plano Collor aí, ele até chegou no seu objetivo, sim, mas é um bom lembrete para a gente lembrar aí que às vezes o remédio, ele é tão amargo, que mata o paciente e acaba com a febre porque ele matou o paciente. Então, não é só porque ele acabou atingindo seu objetivo que ele foi um bom plano, não, ele foi um plano terrível e matou uma geração de brasileiros aí. Os anos 90 foram muito difíceis para a maioria dos brasileiros,
mesmo com a inflação controlada, muito por causa do plano Collor. E o Collor não caiu por causa disso, gente. Isso que é o mais bizarro. O Collor caiu por causa que ele brincou com a Rede Globo. Ele tinha participação na CNT. A Globo não ficou nada satisfeita com o crescimento da CNT na época. E começou a fazer a campanha, né, aproveitando a matéria lá da revista Veja, lá, com o irmão dele que contou todos os problemas da casa da Dinda e tudo mais. E acabou fazendo a campanha, né, do mesmo jeito que a Globo já fez a campanha para a queda de outros presidentes, fez a campanha também para a queda do Collor. Então, até foi um Fiat Elba que acabou derrubando ele. Então, o Collor, inclusive, ele não caiu, ele não sofreu impeachment por causa do confisco da poupança. Seria motivo mais do que justo dele cair. Não, ele caiu porque ele brigou com a Globo. Você vê aí que, infelizmente, por mais que uma pessoa possa fazer maldades, é só se mexer realmente com os grandes poderosos que ela cai. E hoje ele está preso. Finalmente, eu acho que milhares e milhões de brasileiros hoje estão se sentindo felizes, estão se sentindo plenos. A justiça foi feita para milhões de brasileiros hoje. E eu espero que ele cumpra todo o período de prisão aí e que ele pague por tudo que ele fez com que os brasileiros sofressem naquela época. Bem, gente, se você curtiu esse vídeo, já dá essa curtida. Se você esperou para ver o vídeo aqui, para ver se gostava do canal e se inscrevia, se inscreve aí se você gostou. E vamos sextar, um sextar gostoso, delicioso hoje. Porque hoje a gente vai sextar e o Collor não, porque o Collor vai estar preso. Aliás, ele já foi preso 4 horas da manhã lá em Maceió. Tá bom, gente? Então, a gente se vê aí na próxima semana. Daí eu vou trazer os dados da inflação para vocês. Vai ficar um pouco atrasado? Vai. Mas, como eu disse, não é todo dia que um safado pilantra desse aí é preso. Então a gente tem que fazer um vídeo comemorando, um vídeo explicando tudo o que aconteceu. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.